Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Autárquicas 2021. Hoje vamos até Castelo Paiva, mais propriamente até à freguesia de Real, onde Maurício Corvo se candidata à presidência da Junta. Ele é independente e avança com o apoio do PSD. Vamos saber um pouco mais sobre este candidato. Maurício Corvo tem 70 anos, é casado, pai de 3 filhos e tem um neto. É natural de Espinho, mas residente na freguesia de Real. Neste momento já está aposentado, mas a nível profissional foi técnico da Câmara Municipal de Castelo Paiva e trabalhou também na área das vias de comunicação e pontes, na área da construção civil em multinacionais. A nível autárquico, é a primeira vez que se candidata como independente à presidência da Junta de Freguesia de Real, apoiado pelo Partido Social Democrata. Como disse, hoje o convidado do Autárquicas 2021 é Maurício Corvo, que se candidata à Junta de Freguesia de Real, em Castelo de Paiva. É independente e avança com o apoio do PSD. Muito boa noite, Sr. Maurício Corvo. O Sr. Maurício Corvo é independente, no entanto, tem por trás de si o PSD. Boa noite, deixe-me cumprimentar quem nos está a ver. Hoje os paivenses de uma maneira geral e os realenses de uma maneira particular. Avanço com o apoio do PSD porque julgo que o PSD neste momento é o partido que tem uma estrutura e um projeto que vai influenciar a freguesia da Real. Depois é um projeto com honestidade, sem guerras, e que poderá trazer grandes benefícios à nossa freguesia. Mas o Sr. Maurício é independente, ainda não se sentiu na disposição, digamos assim, de se tornar militante de algum partido, neste caso. Não me torno militante de um partido porque tenho ideias próprias e não me revejo muito na política dos partidos. Aliás, eu tenho uma opinião muito formada sobre os partidos, que a nível local os partidos quase que não existem, as pessoas é que existem. E, portanto, entendo que os partidos, a nível nacional, eu compreendo que devam seguir uma certa política, certas diretrizes. A nível autárquico, eu creio que as pessoas é que contam, as pessoas é que são o chamariz para os eleitores. E cada vez mais, não é? Porque cada vez mais surgem mais listas de independentes. Sim, eu tenho uma opinião formada sobre as listas de independentes, mas não quero dizer mal de ninguém. Toda a gente tem direito a ser independente, simplesmente compreendo os independentes nos grandes centros. Porque Mas o Sr. Maurício é independente. eu sou independente, mas apoio-me num partido. Não é? Estamos a falar de linhas independentes, criação de linhas independentes, mesmo independentes. Portanto, acha que é importante haver sempre aqui o apoio de algum partido, é isso? Eu julgo que é sempre necessário o apoio de algum partido, até porque nós temos diretrizes e temos ambições para as nossas obras e temos que encontrar no Parlamento ou em qualquer outro local alguém que nos ouça. Portanto, aqui é uma questão de utilidade. Utilidade. Um partido tem uma estrutura que sempre dará mais força aos candidatos ou aos autarcas, não é? Sendo, entretanto, eleitos os candidatos, e fazendo mais pressão junto das entidades competentes, não é? Exatamente, e não corremos o risco da ingovernabilidade, porque nós, neste momento, em Castelo de Paiva, corremos o risco da ingovernabilidade, não é? Porque depende da Constituição da Câmara, depende da Constituição da Junta, e podemos chegar a situações em que é difícil de governar qualquer um desses poderes, não é? E, portanto, daí eu entender que, sim senhor, as pessoas têm os seus direitos e os seus deveres, mas a existência é preciso que os eleitores saibam escolher aquilo que é melhor para toda a população. E, independentemente das ideologias, o Sr. Maurício revê-se no PSD de Castelo Paiva, é isso? Eu revejo-me no PSD de Castelo Paiva e revejo-me na política seguida pelo líder, pelo José Rocha.
Eu creio que é uma pessoa jovem, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa séria e que não gosta de muitas confusões nem muitas guerras. E nós já estamos um bocado escaldados, por assim dizer, com as guerras políticas que existem, que não nos levam a lado nenhum, não nos trazem benefícios para o concelho. O Sr. Maurício, e tentando aqui saber um pouco mais sobre si, portanto, reside em Real, mas não é natural de Real, é de Espinho. Como é que veio parar a Real? Eu vim parar a Real porque conheci a minha primeira esposa em Espinho. Era professora e conheci-a em Espinho. E depois vim viver para Castelo Paiva, estive na freguesia do Paraíso, conheço bem a freguesia do Paraíso e estive numa situação difícil na freguesia do Paraíso. Estivemos sem água e sem luz durante um ano, foi antes do 25 de Abril, e portanto conheço bem, e daí ter vindo para Castelo Paiva. Entretanto, recebi o convite do Dr. Antero Gaspar para fazer parte dos quadros técnicos da Câmara Municipal de Castelo Paiva, fiz o meu concurso, fui admitido à frente de outros candidatos e por lá me mantive até... Foi funcionário da Câmara Municipal? Fui funcionário técnico da Câmara Municipal de Castelo Paiva, até consumar o meu segundo casamento, que alicerçou toda a minha vivência em Castelo Paiva. E em Real, não é? E agora, em Real, nos últimos anos em Real. Em Real. Já está reformado? Não. Estou reformado, não. E então tem mais tempo agora para se dedicar à vida política? Tenho tempo para me dedicar à vida política e tenho tempo para me dedicar a outras coisas, porque também fui presidente do Sporting Clube Paivense, sou diretor neste momento executivo do Sporting Clube Paivense, tenho outras associações também em Real que faço a gestão delas, mas... É um acérrimo defensor do movimento associativo, é Eu isso? sou muito defensor do movimento associativo e gosto que os E jovens, não é? gostava que os jovens tivessem esse incentivo associativo. Político depois virá mais tarde, mas o associativo é essencial porque nós... Às vezes o político começa aí, não é? Começa pelo associativo. Nós devemos viver em sociedade e quando aprendemos, quando os nossos pais nos deram um curso, a primeira coisa que nós devemos dizer é que o nosso conhecimento, aquilo que adquirimos através dos nossos cursos, devemos pôr ao serviço da sociedade. E, portanto, nós devemos estar sempre em sociedade, sempre a trabalhar em sociedade. Claro que às vezes é difícil nós agradarmos a este ou aquele, mas se seguirmos as diretrizes que sabemos ou que entendemos que devemos seguir, está tudo. O Sr. Maurício Corvo candidata-se pela primeira vez à Junta de Freguesia, não é? Sim, a Assembleia de Freguesia. E também nunca participou muito em atividades políticas, no entanto, até mesmo através desta sua paixão pelo movimento associativo e o facto de participar em várias atividades, significa que, digamos, foi um pré-lançamento para a atividade política e também pelo convívio que teve, entretanto, com outras pessoas, não é? Sócrates dizia que o homem é um ser eminentemente político. Portanto, nós no nosso associativismo, quando enverdamos para situações da sociedade, de convívio com os outros, muito por... involuntariamente já estamos a exercer uma influência política sobre este ou aquele ao fazermos as nossas opiniões e opções. Portanto, de facto, o movimento associativo ajuda é praticamente a primeira rampa de lançamento, não é? Mas também porque o seu sogro foi, durante muitos anos, presidente da Junta de Freguesia de Real. O meu segundo sogro, que já faleceu e deixou marcas na freguesia de Real, foi um dinossauro da política, não é? Foi uma pessoa que esteve sempre acima do partido. E, portanto, também com ele aprendi, Mas agora qual era o partido do seu sogro? O meu sogro era do Partido Socialista. Uhum. Aprendi com ele, trabalhei com ele, sempre que ele
sempre que ele precisava de qualquer coisa tecnicamente para a junta de freguesia, eu estava lá para resolver e, portanto... Acaba também por ter alguma experiência política, não é? Sim, em certa medida, e também agradeço à minha esposa porque também incutiu que deveria de ser candidato este ano. Não apoiou noutros anos porque eu tive convites noutros anos, mas este ano apoiou. Mas não chegou a efetivar nenhuma candidatura? Não cheguei a efetivar porque, de facto, é assim. Eu entendo que quando nós entendemos que as pessoas certas estão no lugar certo, não devemos de ir complicar. Não é? Agora, avançarmos com as nossas candidaturas, sim senhor, quando entendemos que há qualquer coisa de errado e que nós podemos fazer melhor. E é isso? Foi isso que o motivou? O facto de perceber agora que há qualquer coisa de errado e querer fazer melhor? Sim, há qualquer coisa que me disse que de facto devia de avançar, porque de facto há situações que podem ser melhoradas e o conhecimento que eu tenho, que adquiri, posso pôr ao serviço da população e da política, que já pus, porque eu já fiz investimentos em real na ordem dos 500 mil euros. Portanto, fiz em termos associativos, não é? As pessoas lembram-se dessa situação. Entretanto, Mas sistema... esse dinheiro veio de onde? Esse dinheiro veio precisamente de candidaturas que fiz às estruturas desportivas, não é? E, portanto, fui fazendo as candidaturas e fomos angariando dinheiros. Também tivemos o mecenato a funcionar e aí conseguimos a iluminação para o campo de futebol, o arranjo do piso, o arranjo de balneários. Tudo isso foram investimentos que foram feitos. Claro que no âmbito desportivo, porque eu nessa altura trabalhava no âmbito desportivo. Se estivesse no âmbito político, seria outra diretriz e outras candidaturas totalmente diferentes. Uhum. Portanto, é isso que as pessoas em real devem se lembrar, de certeza que se lembram, não é aquele apanágio que dizem que as pessoas que não se lembram na altura das eleições, mas as pessoas lembram-se. Portanto, é assim que pretende desenvolver o seu trabalho, caso seja eleito, não é? Sim. E o que é que vê que está mal na freguesia? O que é que está mal? O que é que não existe? O que começa a estar mal na freguesia começa pelo sistema de informação geográfica político. O que é isto? É aquilo que é o SIGP. É o querer desenvolver certas zonas do concelho onde os políticos podem ir buscar votos. Uhum. Não é? E então fazem investimentos nessas zonas. Eu não vou referir... as mais pequenas, menos populosas. Esquecem-se as menos populosas e as mais afastadas. Não é? E então vão investindo. E vão tentando, se já saturaram uma zona, vão tentando investir na zona limítrofe. E então o que é que acontece? Como o Real é o fundo do concelho, e é uma freguesia pequenina, não é? Não, é uma freguesia grande e dispersa. E tem muita população? Não, tem pouca população. Eu quando digo pequenina quero referir-me à população. Mas o desenvolvimento também tem que chegar aos pequenos. Sim, claro. Eu não estou a dizer porque Real hoje serve Arouca. E de resto, através das suas vias de comunicação. Já ouvi aqui, Real tem potencialidades naturais que, se fossem exploradas, seria muito significativo. Nós temos muita... Ainda estes dias visitei a freguesia de Nojões, o lugar de Nojões, da freguesia de Real, e verifica-se que há muito um sistema de aluguer de temporário, portanto, de habitação. Para passarem exatamente, férias, para passarem férias. E interessa que, de facto, o Conselho crie, e em Real se crie, uma forma de nós termos ali as pessoas permanentemente a passar os seus dias em paz e sossego, com um desenvolvimento sustentado e com polos de atração que os levem a estar ali, porque estarmos a utilizar essas casas pura e simplesmente para estar um dia, nem traz benefício ao proprietário, nem é muito
muito benéfico para a freguesia ou para o locatário. Portanto, o que nos interessa é desenvolver polos que de facto façam a atração e que obriguem as pessoas a permanecer e não só utilizarem Real ou outros pontos como passagem para a Aroca. Isso não tem interesse nenhum. Claro. E então o que é que propunha que em concreto se fizesse lá? Eu, Eu, por exemplo, ouvi dizer que há alguns problemas com o sinal da internet, não é? E hoje em dia isso também prejudica. O problema da internet é falta de vontade política. Não é? Porque eu estive a estudar o assunto e debrucei-me sobre o assunto, fiz os contactos a uma das empresas que é a DST e a resposta que me deram foi que devia de haver vontade política. Ora, neste momento eu não sou poder, não posso pedir à DST ou outra empresa qualquer para pôr lá. Mas se for eleito Presidente da Junta já tem essa possibilidade, já não tem é? essa possibilidade. Pelo menos fazer pressão. Vamos trabalhar nesse sentido, porque nós temos pessoas que estão em casa, têm os seus negócios em casa, estão nessas zonas afastadas e não conseguem fazer a ligação com o exterior porque falta-lhes ali a ligação com o exterior. E agora, na altura da pandemia, é uma situação muito grave dos alunos que têm aulas à distância, exatamente, não é? Como é que fazem? Exatamente. Autoestrada digital, nós temos que criar autoestrada digital. Não é só autoestradas com betão e com que venha tanto dinheiro especificamente para o que é digital, não é? Para o que é digital e para o que é ambiente. Nós também temos que respeitar muito o ambiente, porque vem muita coisa para o saneamento básico. Nós temos que aproveitar aquilo... Real não tem saneamento básico, tem muito pouco, não é? Muito pouco, muitíssimo pouco. Temos problemas gritantes na freguesia de saneamento básico. Para não falar na freguesia em geral, porque se calhar no concelho é geral, é quase de certeza geral. Mas na freguesia da Real nós temos loteamentos que não têm o sistema de saneamento a funcionar, o que não se compreende. E isso foi inclusivamente o rio que passa lá, que é o Rio Sardoura. O Rio Sardoura. Parece que já há alguns focos de poluição pelo facto de não haver saneamento. Neste momento ainda há pouco porque nós, as nossas indústrias, a montante do Rio Sardoura são poucas, não é? Mas a poluição só surge se nós de facto descurarmos o tratamento das águas, porque o tratamento das águas, todas as pessoas que estão ligadas ao saneamento básico sabem que hoje em dia o tratamento das águas é inofensivo para o rio. Agora, estarmos a fazer uma estação de tratamento e mandarmos os efluentes para essa estação de tratamento e depois não fazermos a manutenção da ETAR, não é? Da ETAR é complicado. Não vamos a lá nenhum e vamos estar a poluir sem querer ou por querer o rio. Portanto, em termos de abastecimento de água, está tudo mais ou menos resolvido? Não, o abastecimento de água é outra prioridade, é outra das situações. No tempo do Dr. Antero Gaspar, o professor Novaes Barbosa fez um estudo sobre o abastecimento de água a todo o concelho. Uhum. O nosso abastecimento de água era feito através do Monte São Domingos e, portanto, vinha por Nogueira, etc. Eu sei que é um projeto dispendioso, mas neste momento nós temos a Mó a ser abastecida por um furo, não é? Por um furo que de um momento para o outro fica quinado e, portanto, nós estamos dependentes disso. Para além da nossa tubagem, que está totalmente obsoleta. Porque as pessoas pagam uma água e pagam uma pressão de água e não recebem nem essa água, nem essa pressão de água, porque ela infiltra-se pela terra, porque a conduta está de tal maneira obsoleta que tem rupturas constantes e muitas das vezes irreparáveis, não é? E a forma de repararmos é fazermos um estudo concertado e aproveitarmos os nossos dinheiros para fazer isso. Só que são obras enterradas. São investimentos estruturantes, não é? É preciso muito dinheiro. E depois são obras que, é como diz, estão enterradas, não se vêem e não dão votos, mas hoje em dia eu acho que cada vez mais as populações pensam mais em qualidade de vida do que propriamente em edifícios megalómanos
para fazer isto ou aquilo, não concorda comigo? Eu concordo consigo. Porque é uma coisa que se sente diariamente as pessoas saem do litoral para o interior à procura de qualidade de vida. Mas tem que ter isto que é o mínimo, não é? Nós temos que lhe oferecer a qualidade de vida exigida, que eles exigem o melhor possível, não é? Portanto, só com essas obras estruturantes, não é? e de benefício para todos, é que nós conseguimos ter uma qualidade de vida em termos do ambiente. Nós, o Real, durante muitos anos, mas largamente muitos anos, foi a lixeira de todo o concelho. Nós temos um terreno, e as pessoas lembram-se disso, onde foram despejadas toneladas e toneladas de lixo. Mas era o quê? Um aterro? Era um aterro. Era um aterro. E agora já não tem? Agora passou para outra freguesia. Para cima, não, passou para... E, portanto, foram-nos prometidos, depois de desativar aquele aterro, foi-nos prometido uma central de biomassa, que era arrefecida através da água da barragem do Seixo. Não apareceram com nada, não fizeram nada. E Real ficou ali esquecido, nunca teve benefícios daquilo em que foi prejudicado. Inclusivamente, a própria eletricidade também parece que tem alguns problemas. Há casas que não conseguem ter vários eletrodomésticos ligados. Sim, em termos de energia elétrica, isso é uma situação... portanto, privatizaram a energia elétrica e o que é que acontece? A energia elétrica, hoje em dia, os cabos estão obsoletos. O dimensionamento dos cabos de energia elétrica tinha que ser outra, não é? Se repararmos bem, hoje uma pessoa numa casa gasta mais energia elétrica do que aquela que gastaria se tivesse os cabos de linha devidamente dimensionados. Foram dimensionados para a altura, agora a situação já não fazem muito sentido, tem que ser toda a linha dimensionada. Claro que isto custa dinheiro ao operador, não é? Sr. Maurício, mas então, quer dizer, Real precisa mesmo quase que de uma revolução, digamos assim, não é? A eletricidade, a água, o saneamento, a internet... Já nem falo numa situação que é uma ponte que está... prometida, não é? Não, não está em fase... Está parada. Não está em fase de conclusão. Está em fase de conclusão, mas já está há N tempo, aí há um ano e tal. Mas então o que é que está a acontecer? O que acontece é uma gestão que a Câmara tem, é uma explicação que a Câmara tem que dar. Eu não vou dar essa explicação aqui, mas creio que o empreiteiro atrasou a obra de tal forma que as pessoas... E causa um prejuízo enorme à população. Que tem que andar para além do perigo que cria a quem lá passa. Não é? Vamos ver, disseram estes dias que iam pôr lá uma ponte da engenharia para as pessoas poderem passar. Vamos ver se isso resolverá alguma coisa, mas o que nós queremos é que, de facto, aquela ponte seja feita, seja concluída, que possamos passar e o resto da obra por ali acima seja concluída para podermos estar em paz e para não estarmos a prejudicar. A última informação parece que estaria concluída agora durante este mês, não é? É a última informação que tive, é que estaria concluída. Eu não sou possuidor dessa informação, eu sou possuidor de que vão colocar uma ponte militar ao lado da questão, que é para permitir a passagem. Se é verdade ou não, também não. Portanto, eu creio que água há de passar debaixo da ponte. Eu entendo que a questão da ponte já é bater no molhado, já é chover no molhado. E, portanto, vamos esperar que o poder político, que também tem interesse, porque é candidato, tem interesse em dar uma solução ao assunto. Mas a questão da ponte não é única. Nós temos 4 pontes em Real que estão em vias de ruptura e que fazem a travessia entre campos agrícolas. As pessoas, os agricultores... Mas são pedonais, não é? São pontes... Não, são de trator, são vicinais, passam tratores, não é? E os agricultores têm que dar, por vezes,
andar 3 quilómetros para conseguir passar para um campo, não é? Para as suas culturas, quando em 100 metros resolviam um problema. E isto está também há décadas que está ser resolvido, não é? Que está a ser resolvido. E são muitas situações que com pouco dinheiro se resolvem. Haja vontade política. Mas se houver... a construção de uma ponte ainda é um investimento... Não, mas as pontes que nós temos são baseadas em vigas de ferro e depois colocados, portanto, peças de pedra e é pontes antigas, pontes romanas, e portanto nós facilmente substituímos as vigas, porque o que está a pôr em perigo é essas pontes, e a queda dessas pontes é precisamente a ruptura do ferro, a selagem do ferro. Atuar, e aí é que é preciso tirar as pedras que existem, pôr novas vigas, proteger as vigas dos fatores de corrosão e colocar novamente as peças em cima e está tudo na paz do Senhor. Sr. Maurício Corvo, o tempo passa num instante. Diga-me, já falou aqui de muitas situações que pretende dar atenção, caso seja eleito. Há algum projeto que pretenda desenvolver, fora estas situações que já sabemos que tem de ter investimento, e muito investimento, não da Junta de Freguesia, mas de outras entidades, para além disso? A questão das ruas do interior da freguesia também está resolvida? Não, há ruas que nós temos que fazer a reestruturação, temos que levantar o piso e vamos ter que resolver o problema dessas ruas. Quer no centro de Real, por exemplo, estou-me a lembrar da Rua da Portela, estou-me a lembrar em Nojões o caminho do Vilar. Há imensos caminhos que nós vamos ter que repavimentar, vamos ter que levantar o pavimento existente e arranjar uma solução com alargamentos, com os devidos alargamentos, para permitir também às pessoas que construam... Mas isso, Sr. Maurício, após a resolução do saneamento e do abastecimento, eu digo isto porque muitas vezes obras de repavimentação e depois vão levantar tudo porque é preciso colocar... Isso é um trabalho que é feito paralelamente ao abastecimento de água e o saneamento. Exatamente. Porque nós estamos a falar nessa situação de levantar os pavimentos desses caminhos, mas já temos em atenção que vamos ter que meter o saneamento, por exemplo, no questão do saneamento do Val da Mota. Nós já sabemos que se conduzirmos a conduta por uma certa zona da freguesia, pelo caminho da Portela ou por outro caminho de vila, não é? Que precisam de ser arranjados. Se conduzirmos a conduta por aí, nós vamos ter que fazer o levantamento de toda a pavimentação, vamos ter que meter a conduta de água, meter a conduta de saneamento e vamos fazer a repavimentação e aí aproveitar também a fazer o alargamento, porque são caminhos em que, de facto, por exemplo, às vezes um caminhão não passa. Houve situações este ano em que uma habitante de Real quis construir a sua casa e teve que andar a fazer o betão para toda a obra na própria obra, com uma betoneira, o que é impensável. Porquê? Porque o caminho não lhe permitia que ela passasse para além de estar parte já... Mas é possível proceder ao alargamento desses caminhos? É possível, com às boa vezes vontade. É difícil por causa das habitações. Não, mas no caso em que estamos a falar é possível. Agora, diga-me, fale-me da sua equipa. Vai muita gente integra muita gente do PSD ou mais independentes? É mais independentes que membros do PSD. Membros do PSD terão 1 ou 2, como deve saber, eu não olho
ao cartão partidário de cada um, olho pela competência que tem, mas a maior parte deles são independentes e de outras áreas que não da área social-democrata. É uma equipa coesa, forte. É uma equipa coesa. Que o faz avançar de forma segura. Fiz a questão de escolher o meu segundo para as obras, não é? Para uma pessoa ligada às obras, e fiz a questão de escolher a minha terceira, porque agora é obrigatório uma senhora no elenco, uma pessoa licenciada em Economia e Gestão, que é para podermos fazer o trabalho da Junta de Freguesia administrativamente, porque o trabalho da Junta de Freguesia administrativamente vai ser totalmente ampliado. Nós queremos ver se tratamos de todos os assuntos que digam respeito aos diversos organismos do Governo e da Câmara, queremos tratá-los ali. Inclusive, por exemplo, renovações do bilhete de identidade, outras situações, e o apoio... É um balcão de cidadão, É uma espécie de balcão de cidadão. Queremos criar um mini balcão de cidadão, e em que os nossos imigrantes saibam que nós estamos a tratar dos assuntos dele ou até cuidar dos próprios familiares dele. Tem qualquer dificuldade. Vai ter também um gabinete vocacionado para tratar dos assuntos imigrantes. Exatamente. Muito bem. Sr. Maurício Corvo, dou-lhe agora um pequeno espaço para se dirigir à população de Real e dizer aquilo que achar que é conveniente nesta fase. Aos habitantes de Real, creio que já me conhecem. O nosso projeto vai ser apresentado através da distribuição que vamos fazer. É um projeto diferente, tem uma estrutura totalmente diferente. Eu estudei os outros projetos e entendi que devia dizer às pessoas o que é que está mal e o que é que pretendemos fazer para as coisas melhorarem. E acredito que, em Real, as pessoas, conhecendo a minha equipa, vão optar pelo nosso projeto. Mas respeito a opinião de todos e de todas. Só queria uma coisa. Nós indiretamente pedimos o voto. Mas queremos que diretamente saibam que podem contar connosco para qualquer situação de emergência ou até de ajuda extra política. Portanto, creio que a população vai aderir ao nosso projeto e respeitar as nossas ideias, assim como nós respeitamos uns dos outros, não é? Muito obrigada, Sr. Maurício Corvo, por ter estado aqui no Autárquicas 2021. Eu é que agradeço. A qualidade de vida das populações de Real precisa-se, foi o que deixou aqui bem explícito Maurício Corvo, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Real, em Castelo de Paiva, ele que é independente, mas que avança com o apoio do PSD. Ficaram aqui também bem vincados alguns dos projetos que vai defender nesta altura em que se aproximam as eleições autárquicas marcadas para 26 de setembro próximo. Nós ficamos por aqui, voltamos brevemente. Obrigada, boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.